Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 71, publicado em 3 de outubro de 2024. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. Olá vocês! Teremos em breve o curso de Enneagrama na intimidade e nos conflitos, especialmente para casais ou relações muito próximas entre as pessoas. Esse é uma continuidade, praticamente, de um curso que já fizemos de linguagens do amor, mas você pode fazer este primeiro. Será um evento online, em português e imersivo, no formato de 2 dias completos e consecutivos. As gravações ficarão disponíveis para serem acessadas após o evento também, para um melhor proveito dessa ocasião. E você vai aprender o que acontece para as pessoas terem dificuldade com intimidade, o que acontece para cada um dos 9 tipos, e também quais são os padrões de conflitos e como sair deles. Ou seja, respostas aí para relações a dois que sejam mais saudáveis e mais completas, preenchedoras de cada um de nós. Não percam! E o nosso tema de hoje é relacionando-se com o tipo 3 do Enneagrama. Como vocês sabem, estamos fazendo essa série de podcasts sobre relacionamentos com cada um dos 9 tipos e também as diferentes tríades do Enneagrama. E chegou a vez aqui do tipo 3. Eu tenho uma grande honra de conversar com o Andrés, que é um tipo 3 autopreservação, que faz muito trabalho de autodesenvolvimento, um aluno muito antigo nosso já, e também alguém que trabalha com Enneagrama e que tem uma série de vivências aí profissionais diversas ao longo da vida. E também muito desenvolvimento pessoal que eu já testemunhei. Andrés, um prazer estar aqui com você. Prazer, Urânio. Adorei o convite. Muito bom ver você aqui de Que novo. bom, amigo. Bom, eu queria começar de uma maneira mais ampla, antes de entrar no tema dos relacionamentos. Como é ser tipo 3? Em 3 minutinhos, não em 3 horas, como você poderia falar. Boa. Boa pergunta para começar. Como é ser tipo 3? Acho que a primeira palavra que me vem é cansativo. Eu diria que é cansativo ser tipo 3. Em alguns sentidos, assim. Sim. Né? Mas quando eu tento me enxergar né, dessa forma, eu acho que um primeiro ponto que me vem cansativo, né, pelo lado muito do fazer, né? Então, assim, como me veio uma imagem como se fosse aquele hamster, né, naquela Sim. rodinha, né, rodando, e em várias dimensões, né, seja no trabalho, seja nas relações, seja no próprio autoconhecimento, né, é tudo um nível de autoexigência, de necessidade de provação que torna bastante cansativo ser tipo 3. Certo. Acho que essa é a primeira resposta que A me gente vem. ouve muito as pessoas do tipo 3 falando da dificuldade de parar, do excesso de atividade, do ritmo elevado, de metas. Creio que tudo isso está ligado ao que você está trazendo, né? Exatamente. Acho que esse é o... Tal- Talvez ainda mais para o 3 autopreservação, que enfatiza mais esse lado das metas, das realizações, do que até a imagem em geral, né? acho que com certeza tem as duas coisas somadas aqui. É Certo. isso mesmo. E falando já um pouco dos relacionamentos, Andrés, quais são as coisas que mais te incomodam nos relacionamentos enquanto tipo 3? Com isso que você disse e com outras coisas também. E aí, lembrando do passado, porque eu sei do teu desenvolvimento, historicamente, o que você observa que mais te incomoda? Olha, até fazendo um gancho, Aurélio, um pouco com o que eu Tá. falei, né, do cansativo, mas assim, como é um sistema quase que, o sentimento que eu tenho, né, como se eu tivesse o tempo inteiro que me provar, de alguma maneira, assim, é como se eu também não conseguisse descansar nas relações.
sabe? As relações é quase como se tudo tivesse que ter uma função, de alguma maneira, dentro dessa... Tudo tem, de alguma maneira, para mim, pelo menos, ter um certo objetivo, ter um certo significado. E aí, assim, né, diferente talvez do que eu tento hoje, de alguma maneira, fazer, que é conseguir descansar numa relação, seja com um amigo, uma relação sim. íntima, para mim tem essa questão de novo, de sempre buscar alguma coisa naquela, né, naquela relação, ter algo a mais ali, isso se torna de fato cansativo, né, também. Entendi, ponto interessante. Então acho que esse é um aspecto assim, que me vem como desafios, né, Tá. de relacionamento como tipo 3. Quando eu penso, né, no autopreservação, então essa coisa, né, o padrão do auto-engano, né, de querer cumprir uma imagem, querer cumprir um papel, querer ser muito bem visto, né, essa dependência do olhar do outro, né, como um lugar de aprovação, de novo, torna essa... Talvez vou ser repetitivo hoje no coisa do cansaço, porque me veio muito Sim, fantástico. esse sentimento, mas isso torna, de fato, mais uma área da vida que fica também cansativa. Perfeito. A gente estuda, né, Andrés, que para o tipo 3 é muito importante ele se espelhar na outra pessoa, ele ver a pessoa como um bom modelo para alguma coisa, e aí vem o papel da admiração. Você diria que mais até do que para outras pessoas é necessário para o tipo 3 admirar a outra pessoa? Sem dúvida. É difícil dizer se é mais, Sim, né, para outros, porque eu não estou sim. no sapato dos outros, mas assim, sem dúvida é um dos elementos chaves, que inclusive faz, acho que a escolha das relações também serem, né, uma questão interessante de se olhar, porque é isso, né, não é uma relação pela relação, de alguma maneira cumpre, seja pela admiração, seja por que aquela relação pode te trazer. Então, acho que tem por exemplo, uma coisa que eu percebo comigo, pelo menos, assim, eu tenho dificuldade com small talks, né, no inglês, assim, sabe, Sim. papo, vamos falar do clima e Aham. assim, porque sabe que Não está um papo que agregando, teoricamente na minha cabeça não leva a nada, está tomando tempo, então né? isso, exato, isso também me dificulta às vezes de estar nas Sim. relações e de entrar e simplesmente, de novo, como eu falei, né, Acho que isso é mais ainda para o autopreservação do 3, mas na questão de tomar tempo e de não agregar algo, né? E aí, nesse último ponto do agregar que você trouxe, eu agradeço muito você ter trazido, tem o que a gente às vezes descreve como uma sombra do tipo 3 nas relações, que é o risco de tornar as relações algo mais utilitário, né? Algo assim. E eu sei do teu caso e sei, como você já disse aqui também, que você tenta viver os relacionamentos hoje de um outro jeito, né? Mais consciente. Você quer falar um pouquinho mais disso para os nossos ouvintes entenderem esse aspecto? sim, bom, tentar resgatar aqui um pouco de memórias. Por exemplo, quando eu penso Andrés mais moleque, as primeiras relações, até pensando, né, por exemplo, no meu caso, com relações com as mulheres e tal, tinham na minha cabeça, assim, né, muito o que, a escolha até, né, de quem ia me relacionar, sobre o que aquele relacionamento, aquela pessoa significaria como imagem para o grupo, Sim, sim. né? Então, ou seja, já é uma forma, Hum, né, quase totalmente distorcida, né, sim, de escolha né, de uma relação, o que torna, que é outro elemento talvez para a gente falar daqui a pouco, às vezes a coisa mental demais e e menos cardíaca nele, de certo. alguma maneira, né, porque é quase também uma forma meio estrategista de pensar as relações, o que te faz entrar e também sair das relações, o que me fez, por exemplo, por muito tempo ter relações mais curtas do que talvez eu Hum, gostaria ou poderia ter tido, com menos profundidades, mas, aí, como você disse, hum. de alguma maneira utilitárias, né? Por mais que doa falar assim, Uhum. mas no limite, se Sim, for sim. olhar, é um pouco por aí. E não era tão consciente Claro, isso, né? claro. É. É assim que é acontecendo. Daí outra coisa a coisa da performance do 3 para mim, né, me colocou bastante obstáculos, porque daí isso ia tanto na relação, né, na questão sexual, então até, né, o sexo, que também é um lugar Uhum. de entrega, né, de conexão,
para mim, como um tipo 3, é um lugar também de se provar, de se mostrar, o que também leva, às vezes, para um lugar mais mecânico, menos profundo, certo. menos espiritual, e com várias consequências também. Uhum, Então, isso está bem nas origens das minhas relações, certo. essas distorções. Agradeço demais a sua partilha e só quero deixar claro para os nossos ouvintes que aqui a gente está ouvindo uma pessoa consciente das sombras, que já faz muito trabalho interior, né? Já se transformou em muitos aspectos e todos nós, dos 9 tipos, temos sombras, né? Equivalentes a esse grau que a gente está falando. Andreas, acho que no que você disse vem aí o conceito de que as relações têm que estar embaladas em algo de sucesso, né? Assim, de tanto nas escolhas iniciais, tal, mas também eu ouço no término de relacionamentos, principalmente íntimos aí, mas também outros relacionamentos, o medo de que ao terminar aquilo seja um fracasso, né? Sim. Eu até tenho um caso interessante de uma, uma amiga do próprio Enneagrama, que ela se apresentava assim: eu sou fulana de tal e eu já concluí 3 casamentos com sucesso. Em vez de falar que ela Isso é estava bom. no quarto casamento, né? Enfim, como que você vê isso? É. Eu acho que tem de duas formas, né? Para mim, tem uma relação para mim que foi muito marcante, até no meu próprio processo, que foi quando, né, uma namorada que eu tinha terminou comigo Hum, para ficar com outro cara, uhum, para ficar com um ex-namorado. Então, para mim, essa comparação, uhum, né? Pô, uhum. né, se o cara, né, ficou um tempo e depois ela voltou, aquilo ali me derrubou Nossa. num nível de dor, assim, né, de Uhum, sofrimento, que demoraram anos para uhum. eu conseguir de alguma maneira lidar com Claro. aquilo. Por um lado, impulsionou muito os meus trabalhos, porque aquilo ali me levou de fato para o campo do autoconhecimento. Uhum, Mas, assim, o sentimento de fracasso, de perda, né, de botar em xeque a minha masculinidade, uhum, enfim, praticamente bons aspectos da minha identidade, uhum. posso em xeque como um perdedor, né? Então era como se Sim. fosse ali uma competição. Aham. E de alguma maneira, essa questão também, né, das conquistas, etc., para mim entra um pouco nesse lugar Sim, também, né, da competição, quem ganha, quem claro. perde, quem é mais bem visto, assim. Então, tem, sem dúvida, te dando já esse Uhum. exemplo, isso muito forte. E aí tem, acho que você já trouxe isso também, muito do fato de que o sucesso é medido aos olhos dos outros, né? O que os outros vão pensar, vão achar. Você já falou assim, conquistar alguém dependendo do que o grupo ia achar, né? Você Exato. nota isso também, pelo visto, né? Mas não, isso foi por muitos anos O critério. a lente E que aí, eu qual é o tinha. custo disso tudo que a gente está falando para um tipo 3? Ótima pergunta. Eu acho que no limite, assim, é o é um vazio que você vai descobrir lá na frente, né? Porque Uhum, essa, de novo, a questão é que quando você está nesses padrões, você está achando que é uhum, isso, né? Que essa este é o jogo, né? Como se fosse de fato um jogo, e como se tivesse, né? Isso tudo parece ser muito real, assim. Eu acho que o custo é a conta que chega lá na frente uhum, depois, quando você percebe que talvez os aspectos mais bonitos das relações, mais profundos, mais uhum, divinos, assim, de alguma maneira, foram anos e anos com pessoas incríveis que passaram pela tua vida e que você não conseguiu tirar, estava ali operando na superfície, né, de uma relação. uhum, E isso dói, isso é uhum. triste, né, traz uma tristeza, assim, de alguma maneira. E aqui a gente vê É, uma coisa do 3 dele ser profundamente emocional, embora ele tente não ser, né? Tente afastar as emoções, mas as emoções estão lá, né? E vem uma grande tristeza com frequência. Essa é a tua experiência? isso é o que eu fui descobrir depois de um bom É. tempo, que é que para chegar nessa tristeza tem muita É. camada, né, para conseguir perceber isso. Uhum. É. Então, a tristeza e o cansaço, né? Para mim, esse cansaço que eu Uhum. falei lá no começo também tem a ver com isso, assim, né? Porque você
são anos e anos, né? O que a gente vai ver realmente é muito tempo. E essa ideia que eu, pelo menos como 3, né, mas que acho que o 3 em geral tem de sustentar uma imagem, ela é desesperadora, assim, a partir de um certo ponto. Porque mesmo quando você se dá conta, você não consegue se desfazer disso, né? Então não é que ao se dar conta isso vai embora junto, não. O padrão segue, vai longe. Então isso é... E esse custo também né? Esse cansaço é um custo enorme. Sim. E qual que é o papel da aprovação e do reconhecimento, assim, nos relacionamentos como um todo? Muito louco, né, Urânia? Porque é muito etéreo, no fundo, isso, assim, né? Não é um negócio que você foi e conquistou. É aquilo que a gente sabe, que no fundo é uma ilusão, né? Que você acha que aquilo vai te dar algum nível, de fato, de conforto, de interesse, e é simplesmente mais uma ilusão que a gente carrega. Claro. Então, no fundo, não tem um grande papel, né? No fundo, é neurose pura, assim, na minha visão. Sim. Assim, tem talvez socialmente, porque por um tempo aquilo tem algum valor, tem alguma admiração, tem algum comentário bacana, tem uma... Mas isso tudo não se sustenta em nada, né? Só traz mais cansaço às vezes, porque o problema é que depois você tem que ficar sustentando essa imagem, né? Que é pior até às vezes, né? Então não sei, não consigo ver um papel, uma função, né, que você falou, assim. Pura neurose, pura ilusão. Enfim, pura Mais loucura. uma vez, o fato do Andrés aqui já se observar demais, já está se desconstruindo bastante. Agora, lá atrás, Andrés, como era isso para você nas relações da aprovação, do reconhecimento pela outra pessoa? Não, é gostoso, Urânio. Acho que esse é um bom ponto, é importante. Assim, até acho que um 3 autopreservação, né, as coisas de você querer estar bem nas relações. Eu, de um modo geral, sempre me senti querido, eu ouvia falas bacanas, então eu vi um retorno desse papel que eu sempre fiz. Então agora entendendo melhor a tua pergunta, não, isso dá um retorno, sim, social, de imagem, de reconhecimento, bem entre aspas, né, uma certa popularidade em alguns lugares, assim, que é bacana. Né? O que parecia bacana e cumpre, sim, né, na forma como a gente se organiza em geral, como grupo, como sociedade, tem um valor, sem dúvida. Quer dizer, entre aspas. E talvez para o 3 social e sexual seja ainda mais, né, do que para o 3 autopreservação. Agora, lembrando também do passado, assim, historicamente, o que você observa que são as coisas que o tipo 3 tem ou faz que mais irritam as outras pessoas em relacionamentos com ele? Boa pergunta, de novo. Bom, vou começar talvez pela que é mais fácil, que é a minha esposa, né? Assim, acho que tem algumas coisas, e provavelmente ela pode complementar a lista, mas eu acho que, assim, de novo, a coisa do fazer, eu acho que é uma coisa, uma armadilha, porque você sabe a sensação que você dá muito, mas a hora que você vai vendo, você não está dando o que a outra pessoa quer, de fato. Então, essa é uma equação que é muito ingrata para ambos. Né? Porque, por um lado, por exemplo, eu faço com a melhor das intenções, e no fundo, na hora que você vai ver, só quer um colo, né? Só quer uma atenção, só quer uma qualidade de presença, e você está lá no fazendo, resolvendo as coisas. Né? Então, eu vejo que esse descompasso irrita. É o lado do fazer e não do estar, do sentir. Fazer, do resolver, do prover, né? Que acho que a autopreservação provavelmente traz ainda mais forte. Só que isso fica em detrimento de uma certa intimidade, de novo, do desacelerado, simplesmente estar junto, de um certo romantismo, né, de estar junto sem ter algum objetivo ali, de estar junto. Né? Então, acho que isso desgasta, entristece e irrita. Certo. O outro, no caso, minha esposa. Que mais? Esse é o principal que eu vejo. Dá umas dicas aí, Urânio, mais o que você escuta para eu te Às falar. vezes as Essa é a primeira que me pessoas veio. sentem muita falta mesmo da quantidade de tempo dedicado, da impaciência. Isso a gente ouve com muita frequência, até em relação, por exemplo, pai e filho, às vezes isso é um tema, né? E
não sei, historicamente aí, até com amizades, por exemplo, o 3 entra numa fase profissional mais forte, ele deixa as amizades de lado e por aí vai, né? É É. assim que você vê isso também? Não muito, assim. Então isso sem dúvida. Então assim, a reclamação constante, assim, né, que você some, que está ausente, que não dá a devida atenção, porque realmente a meta, a atividade, o trabalho, ele parece Toma que ele tudo. vem antes, né? Então isso várias vezes eu escuto, por exemplo, mesmo aqui em casa, principalmente da minha esposa, que assim, pô, às vezes parece que você nem me enxerga, né? Porque você está ali focado no que você tem que fazer, é como se não tivesse aqui, Hum, de algum jeito. E obviamente isso machuca, né? hum. Minha esposa é uma 3 Ah, sexual, então aham. Como é uma relação isso 3 com 3, aí, embora subtipos diferentes? Vendo mais o lado do tipo, é. Sabe o que eu sinto aqui, Lorena? Que aqui o subtipo pega mais. é o que É. gera, é o que pega. Então fala dessa O diferença. desencaixe dos subtipos é dificílimo de ter. E às De, vezes os instintos, né, e os dois instintos dominantes são mais importantes nos relacionamentos do que até o tipo, né? Esse é um ensinamento que muitos concordam. Então me fala dessas diferenças, dessa questão aí de uma autopreservação dominante, uma sexual dominante. Teu sexual é segundo, né, Andrés? é. Hum, Mas eu acho que num descompasso sim, assim importante e que para a relação é uma armadilha constante assim para nós. Então assim, de novo, é aí que pega, porque o que cada um foca, o que cada um de alguma maneira precisa na relação e prioriza fica muito sim. diferente. Então, eu de novo na atividade, no trabalho, no prover, no estar junto, mas às vezes no estar junto muito mais, de novo, na ação. Então, eu sou bem presente com a Selma, com as crianças, mas às vezes não é numa entrega com eles, é coordenando as coisas, né? Fazendo as coisas, organizando bem as coisas, tal. E para a Selma que é Uhum. sexual, é outro canal, assim, de intimidade, de querer estar junto, de, né, o toque, o Uhum. abraço, né, que nem é tanta quantidade, mas, assim, ter alguns momentos de qualidade muito constantes, né, Sim. muito, precisa o tempo inteiro, assim, porque Aham. um pouco que não fica aumenta uma sensação de vazio, assim, então são duas formas que não se encaixam Hum. na realidade, assim, aí cada um tem que buscar, e aí sim, tem muito diálogo, muita conversa, para tentar, né, cada um ir cedendo onde dá, Sim, até onde cada um aguenta. sim. Mas esse para mim talvez é o meu maior desafio de relação, assim, pelo lado do instinto. Claro, e aí vendo como as pessoas de um mesmo tipo podem ser muito diferentes conforme o instinto dominante delas, né? Há muito, põe muito nisso. E, Andreas, quem é você enquanto, assim, como pai, né? Eu sei da tua relação muito forte, né, com a sua filha, não é isso? Você tem uma filha, me recorde, Um um filho e uma filho e filha. uma filha, isso O mesmo, é. Luca é de 3, E o Luca é de quem é o 11. Andreas pai? Assim, o que que são as tendências de um tipo 3 nessa relação com filhos? Boa pergunta, Daniel. Eu acho assim, eu me arriscaria a dizer, assim, o bom quando eu tive filho, eu já tinha algumas Sim, consciências assim que eu acho que me ajudaram certo. muito. Então, vamos dizer, esses níveis de distorção, talvez que eu tive mais na adolescência, no começo das relações, até no começo do casamento, acho que eles puderam pegar um pouco mais Uhum, amenizados. Tendo a achar, assim, porque a minha dedicação, assim, de tempo, de qualidade, de presença, por mais desafiador que você seja, conseguiu dar. é um lugar que eu tento. Muito mais na quality time do que quantity time. Uhum, Assim, é difícil dar em termos de quantidade, mas um cuidado nesse sentido, assim. Só que também cai no risco de ser, em geral, orientado a uhum, atividades. Então, fazendo sim, sempre coisa junto, né? Estimulando muita coisa, uhum, que aí tem um viés, né? sim, Forte, assim. Então, a gente se aham. diverte, a gente consegue estar junto, mas tem uma... A gente ouve uns pais, assim, ou mães do tipo 3 falarem que mesmo com os filhos acabam sendo competitivos, assim, ao jogar alguma coisa. Tem essa tendência, né? Nem todos, claro. É,
esse aspecto, né, é um pouco mais o contrário, assim, você né? não tem Eu compito torcendo para eles ganharem, assim, mas entendi. Ou então nesse sentido também, né, de desenvolver a capacidade do filho ser competitivo na vida, né. tá vendo? Não tem como escapar. É, agora, É. Andréas, e em amizades, assim, como é que o perfil 3 se manifesta em você? Ou antes, né, antes e hoje, como é isso para você? Eu diria assim, acho que tem uma história assim de ter alguns bons amigos, né? Então, eu acho que tem uma questão um pouco mais de menos quantidade, mas ter alguns muito bons em termos realmente de amizades. Que eu carrego, por exemplo, falando hoje, né? Assim, muito no coração, eu não tenho tanta Yeah. necessidade, de, talvez aí também meu instinto pode estar de estar junto, de fazer muito oba-oba, Aham. mas quando a gente está junto, é uma, vamos dizer, sentir uma amizade muito, muito bacana. Acho que tem uma questão, Urânio, aqui para mim, de novo, acho que tem a ver um pouco com três e com que às vezes uma dificuldade de se colocar vulnerável Ah, tá. com os Uhum. amigos. Então tem a coisa da imagem, tem uma certa dificuldade de construir algumas imagens, alguns imaginários nesse sentido, assim. Então às vezes entrar em algumas conversas um pouco mais Uhum. íntimas, mais desconstruídas, assim, eu sinto ainda uma certa dificuldade. Isso por outro lado, uma grande coisa que pode ajudar o 3 a se autodesenvolver, é criar um ambiente secreto e sagrado, assim, com algum amigo, né, no qual ele possa falar não só das conquistas, mas dos perrengues, né, que ele possa falar também das Sim, dificuldades, das confusões que ele passa, como ele não está se sentindo bem, porque aí é um desenvolvimento de intimidade, né, para a pessoa não ficar muito na imagem, né, quando está nessa relação aí com pares, com amigos, né, de alguma maneira. E sim, não é sim. fácil. Não, não é fácil, É. é. Agora, Até porque, mas sim, por favor. não. Não, eu ia falar assim, né, que mais porque eu acho que talvez com o tempo, né, fui conseguindo esse Ah. lugar quando eu consigo criar um momento, Uhum. assim, né, one on one, assim, com uma pessoa, e aí a Tá. gente entrar um pouco mais junto, né, mas no oba-oba, né, Uhum. das relações, um pouco mais no Sim, social, aí ainda mais difícil que quase inapropriado em alguns momentos para esse tipo de claro, coisa. claro. Mas também tem uma função isso de autodesenvolvimento, ter tempo para oba-oba também, né, ele não tá só trabalhando e só no dever, né. Verdade. Agora, É. o que então você acha que para as outras pessoas saberem, é um ponto chave para a gente ter um bom relacionamento com pessoas do tipo 3? O que as pessoas deveriam saber? O que são dicas tuas? Dicas. Boa pergunta, né? Que as pessoas fazem ou deixam de fazer que pode gerar problemas, na relação com quem é 3? Olha, por exemplo, do que eu sinto, assim, para mim, por exemplo, quando tem um excesso de demanda, de dependência, de carência, Uhum. é algo que se torna muito pesado, Sim. porque como pelo menos o sentimento é que você faz o possível Hum. para segurar todos os pratinhos, para estar com tudo, né, para estar com as pessoas, para estar bem, para ser legal, assim, quando você está fazendo tudo isso, copo cheio e começa a trazer as Hum. faltas, isso é muito, Difícil. sei lá, do inglês overwhelming, assim, né? Isso começa a transbordar e dá uma raiva, dá Tá. raiva, né, dá cansaço, fala, pô, Você acha eu já faço tanto, então assim, acho que esse cuidado, Uhum. né, de dependência, reclamação, ficar apontando faltas, carências, acho que é um Difícil. ponto Você acha que isso é mais porque, difícil. você se dedicou tanto e não teve resultado, uma coisa da imagem, ou é um pouco também de que se você vai precisar dedicar mais tempo ainda, isso é difícil? Qual é a razão disso que você trouxe? Nossa, acho que As as 3 três coisas, coisas, né, que você isso, falou né. são perfeitas. Tá, É. ok. Uma de imagem, pô, não sou tão legal, né, a pessoa tá me... então a imagem um pouco em xeque. Hum.
a coisa do fracasso, né? Isso, pô. Então, tem algum senso de fracasso Uhum, nisso. uhum, E é isso. Então, mais missões, mais tarefa para, né, cair no lugar da tarefa, do objetivo, né? De novo, da função e não simplesmente algo que devia fluir, acontecer uhum. por si só. Eu também acho que é muito útil, né, as pessoas que se relacionam com tipos 3 saberem que, no fundo, o 3 é muito emotivo, que às vezes é mais ele se esforçar para afastar as emoções, que ele é muito sensível e que, via de regra, quando ele se sente ferido, ele não mostra isso como outras pessoas mostram, pelo menos não do mesmo jeito, né? Então, tem pessoas Verdade. que olham para o 13 e acham que ele é frio, mas esse é um grande equívoco, né? É mais que ele está na defesa dele, ele vai para a performance, tenta deixar a emoção de lado, mas lá dentro ele é muita emoção. E aí fica a dica, né? E o que Essa, você resumiria, Andrés, como os principais pontos do teu antes e depois nos relacionamentos, antes e depois de se desenvolver um pouco mais? boa. É muito louco, né, Aurélio? Porque mesmo fazendo tanto trabalho, assim, né? Sim. Você tem um certo ganho de consciência, e acho que daí, talvez uma das coisas, assim, eu acho que eu sou mais consciente das escolhas Uhum. que eu faço, né, do que eu preciso atender ou não, né, do que faz sentido, eventualmente, vamos dizer, me mobilizar ali para atender, né, uma certa demanda, uma certa situação. Então, acho que sair do piloto automático é uma Sim. coisa. Acho que a outra é ter um pouco de recurso para conseguir ter uma qualidade de presença melhor. Uhum. Então, e aí acionando algumas. Então, de novo, da quantidade é quase inviável, né? Ter alguns momentos de qualidade, Hum, e aí saindo um pouco do mental, conseguindo ir um pouquinho mais para o corpo. sim. Isso, isso acho que é um ganho Hum, uhum. gigante. Isso que a gente falou, né, assim, de você conseguir se colocar mais vulnerável, então sempre mais que eu falo que é difícil, mas você vai ganhando esse espaço e vendo que no fundo é ótimo poder falar, compartilhar e desfazendo né, um pouco das personas assim que a gente vai Sim. construindo. Acho que esse é um outro ganho. Eu acho que outro ganho é um reapego um pouco com o emocional, assim, né, quase um clamor assim para, Hum, né, quando a emoção vem é uma delícia. Sabe quando eu vejo assim as pessoas que às vezes choram e pedem desculpa, eu falo não, é tão bom, sabe, assim, é, né, tão bacana assim você vê a pessoa. aham, Então quando o sistema permite sim. assim isso vir, é uma delícia, né? Então, muito mais do que esconder, Ah. curtir um E pouco ainda mais disso. importante para nós homens, né, Andrés, que a gente tem o condicionamento de que não pode isso e fica um déficit, né, nisso de Exato, demonstrar as exato. emoções, enfim. E tem alguma outra você ia falar algo, perdão. Não, eu acho que outro tema, assim, que eu vi desenvolvendo, por exemplo, a gente não falou tanto disso, né? Mas acho que uma coisa que eu sinto, assim, equilibrando um pouco do masculino e do feminino Isso, também, bacana. sabe? Eu acho que por muito tempo, pelas ideias que eu tinha de mais moleque, né, o lado mais feminino, né, mais sensível, eu tamponei e desempenhei um papel, assim, achando que era tudo pelo masculino, Sim. assim, né? E isso gera também muitas, né, obviamente, dores e distorções. Acho que o caminho, assim, né, de encontrando esse equilíbrio e curtindo os, os dois, essas duas energias, né, esses dois arquétipos, assim, Hum. também acho que é um ganho muito importante. Que bacana isso que você trouxe, né? E aí, especificamente no 3, a gente observa que quando ele está crescendo, se aproximando de novo da essência, ele passa mais do masculino para o feminino, né? Do yang para o yin, né? Essas energias complementares. Cada perfil do enneagrama tem uma dinâmica específica em relação a isso quando cresce, mas para o 3 isso é muito importante, né? E aqui a gente está falando do masculino e o feminino dentro de todos nós, independente de sexo, orientação sexual, né? Tudo isso. E, Andrés,
Alguma coisa em relação às relações familiares, o que que você observa que são padrões teus ou dos tipos 3 como um todo? Até com a família ampliada, assim, com a família de origem. Eu acho que tem uma coisa, Urânio, importante, que é ainda assim uma certa competição velada, Hum, assim, né? Então você tem uma coisa assim, né, de quase de comparação, né? hum, Como estão os filhos, minha, né? Não estou dizendo que os outros têm, mas assim, né? Por exemplo, quase que os filhos viram também uma forma de conquista, assim, né? sim. Então isso é Uhum, uma coisa muito louca também, uhum, né? Então, uma tentativa de acertar, né, e conciliar todas as diferentes formas possíveis de uhum, educação, de estímulo, e aí você vai vendo, né, que com coisas que obviamente escorregam, né, pelos dedos, não tem essa ideia de que você controla alguma uhum, coisa, né, é muito louco. Então acho que essa é uma. Isso tem a ver com essa ideia também, né, de novo, de replicar para eles o fazer, então muito estímulo, muita atividade, né, de alguns padrões assim que são também de alguma maneira repetições dos padrões que eu carreguei. aham, Essas são algumas coisas que me vêm, né, pessoalmente pensando com tá. filhos. Muito bom. Andreas, alguma outra ilustração que você possa compartilhar com a gente de qualquer tipo de relacionamento? Pode ser íntimo, pode ser com quem for. Porque eu gostei demais quando você falou, deu exemplos aí em relação à tua esposa ou com amigos. Há algum outro caso ou ilustração que você possa compartilhar com a gente? Com exemplo ou Deixa passagem? eu, deixa eu pensar algum assim que sejam emblemáticos. Ô, Dani, não sei se isso é relevante, né? Mas acho que, obviamente, um lugar que é onde tudo isso se apresenta são as relações de É, trabalho também, fale-nos né? Então, por disso. exemplo, com Boa, boa. sócios, com, né, com time, com Sim. clientes, que talvez isso tudo ainda, isso ganhe ainda um nível, né, maior, vamos dizer, porque lá está teu sustento, lá de fato, né, Aham, às vezes você tem umas assimetrias, né, nas relações, é. ou de poder, ou de quem, né, eu, por exemplo, eu presto serviço, então Uhum, eu preciso que os clientes gostem do meu uhum, trabalho, gostem de mim, assim, então isso traz um nível de exigência, de pressão e claramente eu canalizo isso nas relações, né, de uma uhum, forma muito polida, muito cuidadosa, uhum. né? Acho que essa é uma outra característica de relações, pelo menos comigo, tipo 3, Sim. autopreservação, de ser muito cuidadoso nas relações, Aham, assim, sabe? De não aham, querer, né, ferir, magoar, tentar acertar, né, muito o tom, aham. essa voltando ali para o câncer. Então isso tudo vem hiper exacerbado na minha visão, Uhum. assim, É, sabe? o tipo 3 autopreservação não só quer ter eficiência, eficácia, mas ele quer também ser uma boa pessoa aos olhos dos outros, né? E talvez Exato. isso combine aí com o Exato. que você está falando. Agora, você acha que pode ter, então, um certo paradoxo de que é difícil o 3 dedicar tempo às relações, mas é meio que fácil que se forem relações profissionais? De alguma maneira a gente parece que vai sendo talhado para isso, Aham, assim, né? Porque isso que são distorções em alguns campos da vida, no trabalho, aham, você perguntou onde tem frutos, traz frutos, sem dúvida. claro. Você ganha algumas habilidades, talvez, né? Você tem algumas formas de ler um cenário, ler o outro, e de adaptação que são boas para o mundo corporativo, onde eu trabalho mais, Uhum, por exemplo. Isso ajuda, certo. sem É, dúvida. Né? Então, quando. desculpe, sim. É, o Não, é isso, é isso, é isso. uma coisa assim, imagina num lado um pouco mais básico das relações, deve ajudar quando as pessoas que se relacionam com o 3 se interessam por como está indo no trabalho para ele, ouvir um pouco das coisas profissionais dele, não? Isso sempre. Tudo que foi ligado, né, a conquistas, trabalho, vai encaixar bem, né? Você até perguntou de dicas, né? Uhum, sim. Eu acho que essas são boas dicas, assim, né? E pelo lado, assim, né, das atividades, das conquistas, né? Do que gosta de fazer, como faz. Acho que é uma forma de enganchar fácil, Uhum. rápido.
com A gente 3. também ouve que é difícil para o 3 quando a outra pessoa fala muito do que não está funcionando, né? Tem que ter uma abordagem mais Isso. positiva, né, na relação, um pouco até, às vezes, do que? De celebração. Como é que é isso para você? Acho que é bem isso. Então, é aquele ponto, né? Pelo negativo é aquilo que eu comentei, bem isso que você falou, assim, quando traz o que não está bom, né, exigindo mais, é uma bombinha relógio. E aí, sem dúvida, o outro, sim, porque é isso realmente, né? A gente cai muito fácil no elogio, né, no reconhecimento, assim, então é o que é o que alimenta de fato e nos põe num lugar quase de conforto, assim. Então, realmente, acho que esse ponto que você trouxe, ele é chave, assim. Sim. E então, uma última pergunta, Andrés. Você acha que as relações têm, no fundo, qual peso para uma pessoa do tipo 3 na hora em que ela começa a se desenvolver e fazer trabalho interior? Quão importante é para um tipo 3 enfocar nos relacionamentos quando ele está buscando se autodesenvolver? Uma ótima pergunta. Nossa, Urânia, eu resolvi dizer assim, que é a chave, Uhum, e talvez seja uma das chaves. uhum. Né, assim, parece que elas vêm de presente para você justamente poder, sabe? Então, assim, tem algumas relações que parece que são de fato um presente para quem de fato tem um certo compromisso com esse desenvolvimento, uma necessidade, né? Como, sei lá, no meu caso, Sim. assim, as relações talvez sejam um dos principais pontos, porque como é desafiador, Uhum, quando você acha, né, pessoas que também estão abertas para te acompanhar, que né, também estejam abertas de alguma maneira. Você perguntou agora, voltando para a pergunta anterior, né, assim, de também abrir o coração para ir junto, é muito mágico, assim, eu acho que é absolutamente fundamental, te é diria. como. Pelo menos se eu recapitulo a minha história, Aham, e aí acho que esposa e filhos, se eu pego pela minha, uhum, com uma intensidade uhum. maior, assim, Sim, sim. porque como exige muito, e às vezes na contramão do que a gente está, Uhum, de alguma maneira, programado, as tentações, né, de quase de escapar, né, de querer pular fora do trem é uhum. muito latente, Sim, assim. claro. E, e aí quando se, de novo, né, assim, a gente volta pro tema, né, parece quase como se não é usar isto, né, mas de alguma maneira é É. também. Mas quando você põe mais esta, talvez, significado numa Uhum, relação, nossa, é incrível e acho que leva para outros patamares também de intimidade, de trocas, uhum, né, assim. Minha esposa, por exemplo, me puxa para alguns trabalhos que sozinho dificilmente eu iria. uhum. Então, né, quando você tem um pouco dessa felicidade também, desses encontros, é incrível. E os filhos não precisa nem dizer, né? Sim. Os filhos são... É, melhora muito os relacionamentos quando o 3 faz trabalho interior, Andrés? Ah, Urânio, eu diria que sempre, é que eu quase não consigo pensar uma vida sem um trabalho interior, Sim, né? sim. Então, É. mas o que eu lido com muito, né? Estou sempre muito junto de tipos 3, eu acho, assim, tem bastante Uhum, à minha volta, assim, eu acho que é absolutamente fundamental, uhum. assim, É, para ambos, assim, claro. sabe? É, e Para muitas. si, mas também pelos outros que estão junto com E os tem um 3. caso que eu observo que, em geral, não sempre, as pessoas na vida do tipo 3, quando ele começa a se desenvolver, agradecem muito pelas mudanças. Isso não acontece sempre, mas, em geral, tem uma qualidade percebida, né, nas relações pelas outras pessoas que é muito alta. E que bom que você viu isso da centralidade, né, das relações, que me dá mesmo uma impressão que as relações conseguem desenvolver diferentes coisas que são desafios para o tipo 3. A sinceridade, uma coisa de parar e estar, sentir, não só fazer. Algo também do desafio do ritmo, uma capacidade de se manter nas emoções, né, não afastá-las, de não olhar só para si mesmo e várias outras coisas que são fundamentais, né?
Andrés, sem dúvida. maravilhoso, dá para ver o teu grau de desenvolvimento de várias maneiras e, ao mesmo tempo, nos relembrar das coisas, né, mais básicas do 3, que são muito importantes para aquelas pessoas que a gente convive, né? Então, quero te agradecer muito mesmo pela tua abertura, tua disponibilidade aqui para nós no Mundo Enneagrama. Eu que agradeço demais, Daniel, não só por essa conversa, mas por toda a jornada. Pessoas fundamentais. Obrigado a você que nos ouviu pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. E um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos nos cursos online e presenciais no Brasil, alunos da CIPI, e também aos membros da CIPI Online, que é a nossa plataforma com conteúdos, muito material lá. Se você gosta do podcast e quer um pouco mais, procure se tornar membro da CIPI Online. Eu sou Urânio Paes e até o nosso próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.